Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. – 21 de dezembro de 2000. Querido Franklin, estou um tanto abalada porque o telefone acabou de tocar e não faço ideia de como foi que um tal de Jack Marlin me achou, já que meu número não consta da lista. Ele disse que trabalhava para a NBC, que era documentarista. O curioso título provisório de seu projeto, Atividades Extracurriculares, até que me soou suficientemente autêntico, e pelo menos ele se distanciou logo de cara do Angústia na Gladstone High, aquele programa que a Fox foi correndo fazer e que, segundo os Gilles, só tinha gente chorando na frente das câmeras e serviços religiosos. Mesmo assim, perguntei ao tal Marlin por que achava que eu teria vontade de participar de mais uma autópsia sensacionalista do dia em que minha vida, conforme eu a conhecia, chegará ao fim. Ele respondeu que talvez eu quisesse contar meu lado da história. E que lado seria esse? Para todos os efeitos, eu tinha entrado para a oposição quando Kevin estava com 7 semanas de vida. Por exemplo, seu filho não teria sido vítima de abuso sexual. Marlin impressionou. Vítima? Será que estamos falando do mesmo garoto? E aquela história do Prozac? O murmúrio compassivo só pode ter sido fingimento. Essa foi a defesa dele, em tribunal, e muito bem sustentada. Isso foi ideia do advogado dele. Eu disse num fio de voz. Mas, em termos gerais, talvez a senhora ache que Kevin foi incompreendido. Desculpe, Franklin, eu sei que deveria ter desligado, mas falo com tão pouca gente, fora do escritório. O que eu disse? Algo do gênero. Infelizmente eu entendo meu filho bem demais. E acrescentei. Por falar nisso, Kevin deve ser um dos jovens mais bem compreendidos do país. As ações falam mais alto que as palavras, não é mesmo? A mim me parece que ele transmitiu sua visão pessoal de mundo melhor que muita gente. A mim me parece que o senhor deveria entrevistar crianças que nunca vão conseguir se exprimir tão bem quanto ele. O que a senhora acha que ele estava tentando dizer? Perguntou-me ele, animado com o fato de ter fisgado um espécime de carne e osso daquilo que se transformou numa elite fugidia de pais e mães estranhamente desinteressados de seus 15 minutos de fama na telinha. Tenho certeza de que a ligação foi gravada e eu deveria ter ficado de boca fechada. Em vez disso, desabafei. Qualquer que tenha sido a mensagem, Sr. Marlin, o fato é que ela foi muito desagradável. Por que o senhor está querendo lhe dar mais uma oportunidade de apresentá-la? Quando o sujeito se pôs a dizer que compreender como a mente desses rapazes perturbados funciona é vital para que, da próxima vez, a gente possa prever, interrompi a enxurrada de tolices. Eu previ durante quase 16 anos, Sr. Marlin, e não adiantou grande coisa, e desliguei. Sei que o homem estava apenas fazendo seu trabalho, mas não gosto do trabalho dele. Estou cansada de repórteres farejando minha porta como se fossem cães atrás de carne. Estou cansada de ser um prato cheio para eles. Senti-me gratificada quando Adrá Rinesten, depois de ter discorrido sobre o quase ineditismo de meu estado, se viu forçada a admitir que eu estava com mastite nos 2 seios. Os 5 dias que passei no Bet Israel tomando antibióticos por via intravenosa foram doloridos, mas eu já tinha começado a dar valor à dor física como uma forma de sofrimento compreensível, ao contrário daquele desnorteante desespero da maternidade recente. O alívio da simples quietude era imenso. Ainda dominado pelo afã de ser o ganha-pão da família e talvez, admita, relutante em testar o temperamento bonzinho de nosso filho, você aproveitou a chance para contratar uma babá. Ou será que eu deveria dizer 2 babás, porque até eu voltar para casa a primeira já havia ido embora. Não que você tivesse me adiantado essa informação. Na picape, a caminho de casa, você apenas começou a tagarelar sobre o quão maravilhosa era a Siobhan e eu tive de interrompê-lo. Pensei que o nome dela fosse Carlota. Ah, essa. Você sabe como é. Muitas dessas imigrantes abandonam o serviço quando o visto delas vira abóbora. Elas não se importam de fato com as crianças. Toda vez que a picape passava por uma protuberância na pista, meus peitos pegavam fogo.
Eu não queria nem pensar no penoso processo de ter de tirar meu leite assim que chegasse em casa, coisa que me haviam mandado fazer de forma religiosa de 4 em 4 horas, em nome da mastite, ainda que fosse apenas para jogar o leite no ralo. Presumo que não tenha dado certo com essa Carlota. Eu disse ela logo de cara que ele era um bebê, que faz cocô, que peida, que arrota, que berra, um bebê. Pelo visto ela esperava algo como um forno autolimpante ou coisa parecida. E aí então você despediu a moça. Não foi bem assim. Mas a Siobhan é uma santa. Da Irlanda do Norte, veja só. Vai ver esse pessoal acostumado a levar bomba e tudo mais consegue guardar as devidas proporções e aguentar um chorinho. Quer dizer então que a Carlota pediu demissão. Depois de uns poucos dias. Porque o Kevin era, qual é mesmo o termo técnico? Irritadiço. Depois de um dia, acredite se quiser. E quando eu liguei, na hora do almoço, para ver se estava tudo em ordem, ela teve o desplante de insistir para que eu largasse o trabalho e fosse cuidar do meu filho. Até pensei em não pagar um tostão a ela, mas não queria que entrássemos para a lista negra da agência. Profético. Nós entramos para a lista negra da agência 2 anos depois. Siobhan era uma santa. Meio feinha à primeira vista, com uma cabeleira negra, rebelde, toda cacheada, e aquela pele fantasmagoricamente branca dos irlandeses. Tinha um corpo parecido com o de uma boneca, que não afina nas juntas, apenas pregueia um tiquinho. Mesmo sendo quase magra, com pernas que eram 2 toras e um torso sem cintura, dava a impressão de ser gorda. No entanto, com o tempo, acabei por achá-la mais bonitinha, porque era de fato muito bondosa. Verdade que fiquei meio apreensiva quando ela mencionou, ao sermos apresentadas, que seguia a seita cristã do curso Alfa. Eu considerava essas pessoas um bando de fanáticos desmiolados e tinha verdadeiro pavor de precisar me submeter a testemunhos diários de fé. Um preconceito, claro, que Siobhan aliás não merecia. Raras vezes ela voltou a tocar no assunto. Talvez essa inusitada rota religiosa fosse uma forma de escapar das ninharias católico-protestantes de Caen-Tiantrin, das quais ela nunca falava, e das quais se isolara ainda mais ao atravessar o Oceano Atlântico, como se por garantia. Você me amolava, dizendo que eu gostava tanto de Siobhan porque ela era fã da Wing e a Prayer, porque ela tinha usado a VAB viajando pela Europa. Sem saber direito qual seria o chamado de Deus, segundo o que ela me disse, Siobhan não conseguia ver uma ocupação melhor que correr o mundo, despertando em mim a nostalgia por uma vida que já ia se distanciando. Ela acendeu em mim o mesmo orgulho que eu esperava um dia fosse inflamar nosso filho, depois que ele tivesse idade suficiente para apreciar os feitos dos pais. 1 ou 2 vezes eu inclusive acalentara uma estranha fantasia, na qual via Kevin debruçado sobre minhas velhas fotos, perguntando, muito empolgado, onde é isso? O que é aquilo? Você já foi à África? Uau! Mas a admiração de Siobhan mostrou ser cruelmente enganosa. Kevin de fato se debruçou sobre uma caixa com fotos minhas, uma vez, com uma lata de querosene nas mãos. Depois de uma segunda rodada de antibióticos, a mastite cedeu. Resignada com a ideia de que Kevin iria se alimentar sempre com as fórmulas, deixei que meu peito engurgitasse e secasse, e, com Siobhan assumindo o comando, pude enfim voltar para a VAP naquele outono. Que alívio! Pôr uma boa roupa, poder me mexer rápido, falar em tons baixos de adulto, mandar alguém fazer algo e ser obedecida. Enquanto readquiria gosto por aquilo que com o tempo havia se tornado lugar comum, também me censurava por ter imputado a um feixe tão miúdo de confusão motivações tão malignas quanto querer nos separar. Eu não estava bem. Tinha sido mais difícil me adaptar à nova vida do que eu imaginara. Recuperando parte da antiga energia, e descobrindo, com muito prazer, que voltará ao manequim de antes, presumi que o pior tivesse passado. Eu tinha até a intenção, na próxima vez em que alguma amiga fosse dar à luz o primeiro filho, de me desdobrar para ser solidária. Várias vezes convidei Siobhan para ficar mais um pouco e tomar um café comigo quando eu chegava em casa, e o prazer obtido das conversas com uma mulher com pelo menos metade da minha idade talvez não tenha sido tanto o de saltar gerações como o mais corriqueiro de trocar ideias com alguém. Eu confiava em Siobhan porque não estava confiando em meu marido. Você devia estar morta de vontade de que o Kevin nascesse, disse-me ela, numa dessas ocasiões. Rodando pelo mundo como você fazia, encontrando pessoas incríveis. E com tudo pago, ainda por cima, se é que dá para acreditar nisso. Eu não me imagino largando isso tudo. Eu não larguei nada, falei. Daqui a 1 ano, mais ou menos, eu retomo as rédeas e volto ao normal. Siobhan mexeu seu café. É isso que o Franklin espera de você. É o que ele deveria esperar, mas ele chegou a mencionar meio que assim. Ela não se sentia muito à vontade com a própria hesitação. Que essa coisa de você viajar e ficar meio que assim um mês fora, que isso tinha acabado. Por algum tempo, fiquei meio cansada das viagens. Sempre tinha aquela hora em que eu me via sem uma calcinha limpa para usar. Todas aquelas greves dos ferroviários franceses. É possível que eu tenha dado a impressão errada. Ah, é, disse ela, pesarosa. Duvido que Siobhan estivesse tentando causar problemas, embora pressentisse a aproximação deles. O Franklin devia se sentir muito sozinho quando você viajava. E agora,
Se você voltar a viajar, ele não vai ter ninguém para ajudar a cuidar do pequerrucho quando eu não estiver. Claro que aqui tem muito pai que fica em casa e a mãe é que sai para trabalhar, não é? Tem americanos e americanos. O Franklin não faz esse gênero, mas você tem uma empresa para cuidar. Claro que daria para. Apenas no sentido financeiro. Já é duro o suficiente quando a mulher sai num artigo da revista Fortune e o marido só pesquisou a locação para o anúncio da página ao lado. O Franklin falou que você costumava viajar até 5 meses por ano. Naturalmente, falei com dor no coração. Vou ter de reduzir isso. Sabe, o pequerrucho é meio difícil. Ele é um bebê agitado. Às vezes com o tempo isso passa. Depois arriscou, muito singela. Às vezes não. Você achava que Siobhan gostava de nosso filho, mas eu via que a lealdade dela era mais em relação a você e a mim. Raras vezes falava a respeito de Kevin em outros termos que não logísticos. As próximas mamadeiras já tinham sido esterilizadas. As fraldas descartáveis estavam acabando. Para alguém de temperamento tão quente quanto o dela, essa abordagem mecânica parecia artificial. Se bem que uma vez ela observou, e não é que ele tem os olhinhos de fuinha. Ela riu, nervosa, e explicou. Quer dizer, olhos intensos. De fato são meio inquietantes, retruquei com aquela neutralidade que só eu sabia ter. Mas ela adorava a gente. Ficava fascinada com a liberdade de nossas vidas profissionais, apesar do romance evangélico com os valores familiares. Era óbvio que não conseguia entender como podíamos ter cesseado essa intoxicante liberdade com os grilhões de um bebê. E talvez tenhamos lhe dado esperança no futuro. Éramos de meia idade, mas escutávamos The Cars e Joe Jackson. Mesmo que não aprovasse palavras grosseiras, deve ter se sentido reanimada ao ver um velhote de quase 40 anos chamando um dúbio manual sobre bebês de merda. Em troca, nós pagávamos a ela um bom salário e acomodávamos o horário de suas obrigações na igreja. Eu lhe dava um ou outro presente, como por exemplo aquela echarpe da Tailândia pela qual ela me agradeceu tanto que fiquei até sem graça. Ela achava você tremendamente lindo, admirava o vigor de seu corpo e o movimento cativante de seus cabelos louros. Às vezes me pergunto se ela não estaria meio afim de você. Tendo todos os motivos para presumir que Siobhan estava satisfeita trabalhando para nós, fiquei intrigada ao reparar, com o correr dos meses, que ela começava a parecer estranhamente abatida. Sei que os irlandeses não envelhecem bem, mas, mesmo para uma raça de pele tão fina, ela ainda era jovem demais para adquirir aquelas rugas fundas de preocupação na testa. Às vezes demonstrava irritação, quando eu chegava do escritório, e um dia me respondeu, mal-humorada, quando manifestei surpresa por estarmos ficando de novo sem comida para beber. Mas nem tudo entra na boca desse menino, sabia. Na mesma hora pediu desculpas, os olhos se encheram de lágrimas, mas não quis explicar. Começou a ficar mais difícil seduzi-la para tomar uma xícara de café e fazer o relatório das atividades do dia, como se não visse a hora de sair do nosso loft, e fiquei desnorteada com a reação dela quando propus que fosse morar conosco. Lembra quando eu sugeri fechar aquele canto tão mal utilizado do loft e instalar um banheiro separado? O que eu tinha em mente seria muito mais amplo que o cubículo que Siobhan dividia no East Village com uma garçonete promíscua, bêbada e ateia de quem ela nem gostava muito. Eu também não iria reduzir o salário dela, de modo que teria dado para economizar uma bela grana de aluguel. No entanto, diante da perspectiva de se tornar uma babá residente, ela recuou. Quando argumentou que jamais poderia romper o contrato daquele cortiço na Avenida C, bem, a mim me pareceu um argumento de merda. Depois ela começou a faltar por motivo de doença. Só 1 ou 2 vezes por mês, no início, mas com o tempo ligava com dor de garganta ou problemas de estômago pelo menos 1 vez por semana. E estava com o aspecto de dar dó, na verdade. Não devia estar se alimentando bem, porque aquelas dobrinhas de boneca tinham sido substituídas por uma fragilidade de boneco de pau, e quando os irlandeses empalidecem, ficam com cara de exumados. De modo que hesitei em achar que ela fingia. Respeitosamente, perguntei se estava tendo problemas com algum namorado, se tinha acontecido algo com sua família em Carrickfergus, se estava com saudade da Irlanda do Norte. Saudade da Irlanda do Norte, ela repetiu, com ironia. Você só pode estar me gozando. Aquele momento de humor serviu para destacar o fato de que suas piadas tinham rareado bastante. Essas férias improvisadas de Siobhan me causavam muito transtorno, uma vez que, segundo a já então bem estabelecida lógica de contrapor seu tênue emprego freelance à minha nessa segurança de diretora executiva, era eu que ficava em casa. Além de ser obrigada a reprogramar reuniões ou passar pelo inconveniente de precisar realizá-las por telefone, um dia inteiro a mais gasto cuidando de nosso pequeno e precioso pupilo desestabilizava o precário equilíbrio em que me encontrava. Até o cair da noite, sem ter tido a chance de me preparar para o incansável horror de Kevin pela própria existência, já me sentia, como dizia nossa babá, despirocada. Foi graças à adição desse dia a mais na semana que Siobhan e eu acabamos, de início de forma tácita, nos entendendo. É óbvio que os filhos de Deus saboreiam seus gloriosos dons sem petulância, porque o silêncio excepcional de Siobhan só podia ter saído do catecismo. Agrado nenhum neste mundo teria feito com que ela revelasse seus motivos para se acamar toda sexta-feira.
De modo que, ao menos para lhe dar permissão para que fizesse o mesmo, queixei-me. Não me arrependo nem um pouco de minhas viagens, comecei, num fim de tarde enquanto ela se preparava para ir embora. Mas é uma pena que eu tenha conhecido o Franklin tão tarde. 4 anos só nós dois não foi suficiente para eu me cansar dele. Deve ser gostoso conhecer o parceiro lá pelos 20 e poucos anos, com tempo suficiente sem filhos para, sei lá, ficar até mesmo meio entediada. Aí então, lá pelos 30, você está pronta para uma mudança e um filho é bem-vindo. Siobhan me lançou um olhar penetrante, embora eu esperasse censura em seus olhos, vi apenas uma súbita vivacidade. Claro que você não está querendo dizer com isso que o Kevin não foi bem-vindo. Eu sabia que o momento exigia que eu a tranquilizasse o quanto antes, mas não consegui. Isso iria me acontecer de vez em quando, nos anos vindouros. Eu fazia e dizia aquilo que era esperado de mim durante semanas a fio, sem vacilar, até que, de repente, eu dava de cara com um muro. Abria a boca e o que desenho mais bonito, Kevin, ou se a gente arrancar as flores do chão, elas morrem e você não quer que elas morram. Quer? Ou ainda o sim. Nós temos tanto orgulho do nosso filho. Sr. Cartland simplesmente se recusava a sair. Siobhan, eu disse, relutante. Eu ando um pouco decepcionada. Eu sei que não tenho sido 100%. Eva, não com você. Já me ocorreu que ela talvez tivesse entendido muito bem o que eu quis dizer e que fez a confusão de propósito. Eu não deveria ter sobrecarregado uma moça tão jovem com meu segredo, mas me senti estranhamente impelida a desabafar. Todo esse berreiro e os brinquedos horríveis de plástico. Não sei direito o que eu tinha em mente, mas isso é que não era. Claro que você deve estar com um pouco de depressão pós-parto. Seja qual for o nome disso, não me sinto feliz. E o Kevin também não me parece nada feliz. Ele é um bebê. Ele já está com mais de 1 ano e meio. Sempre tem aquelas pessoas que vivem arrulhando ele é uma criança tão feliz. Pois bem, nesse caso também existem crianças infelizes. E nada do que eu faça provoca a menor diferença. Siobhan continuou remexendo na sua sacola, aninhando os últimos itens de suas poucas posses lá dentro com uma concentração desnecessária. Ela sempre levava um livro para ler durante as sonecas de Kevin e finalmente reparei que ela vinha enfiando aquele mesmo volume na sacola havia meses e meses. Eu teria entendido se fosse uma bíblia, mas era apenas um livrinho de textos inspirados, fino, com a capa já muito encebada. E ela uma vez tinha me dito que era uma ávida leitora. Siobhan, eu não sei lidar com criança pequena. Nunca tive muita empatia com elas, mas esperava que a maternidade fosse me revelar uma outra faceta de mim mesma. Recebi mais uma daquelas suas olhadas penetrantes. Mas não. Ela parecia passada. Já conversou com o Franklin sobre o que você sente. Ri com o único rá. Se eu tivesse, aí nós teríamos de fazer algo a respeito. Mas o quê? Você não acha que os primeiros 2 anos são os mais difíceis? Que depois fica tudo mais fácil? Passei a língua pelos lábios. Sei que isso não parece lá muito bonito. Mas o fato é que continuo à espera da retribuição emocional. Mas é só dando que você tem algo de volta. Ela me fez sentir vergonha. Mas depois pensei melhor. Eu lhe dou todos os meus fins de semana, todas as minhas noites. Dei a ele até mesmo meu marido, que não se interessa mais por nenhum outro assunto que não seja nosso filho, nem tem vontade de fazer nada junto comigo, a não ser empurrar um carrinho de criança para cima e para baixo pelo Battery Park. Em troca, Kevin me golpeia com olhares malignos e não suporta que eu o pegue no colo. Aliás, pelo que me conste, não suporta quase nada. Esse gênero de conversa estava deixando Siobhan inquieta. Isso era heresia doméstica. Mas algo desmoronou lá dentro e ela não conseguiu mais sustentar a posição de animadora de torcida. Então, em vez de prever as delícias que me esperavam no futuro, assim que Kevin ficasse um pouco maior, ela disse, soturna, eu entendo você. Me diga uma coisa, com você o Kevin reage. Se ele reage, o sarcasmo era novidade. Pode-se dizer que sim. Quando você está com ele, durante o dia, ele ri, balbucia feliz da vida, dorme. Percebi então que durante muitos meses eu evitara fazer essas perguntas e que, ao agir assim, havia tirado partido da natureza generosa de Siobhan. Ele puxa meu cabelo, ela disse baixinho. Mas todo bebê, eles não sabem. Ele puxa com força, com muita força. Ele já tem idade suficiente e acho que sabe que dói. E Eva, aquela echarpe de seda tão linda de Bangkok. Está um trapo. Chiplen. Kevin estava acordado. E martelava, sem demonstrar muito pendor musical, o chocalho naquele xilofone de metal com que você aparecerá em casa um dia, desgraçadamente. Quando ele está sozinho comigo, falei por cima da balbúrdia. O Franklin diz que ele é irritadiço. Ele joga todos os brinquedos para fora do cercado, depois berra, e só para depois que estão todos de volta lá dentro, e aí ele joga tudo para fora de novo. Atira com força. Pepeplen shen shen. Plen. Pepepeplen plen 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 plen. Aquele estardalhaço violento me dizia que Kevin chutara o instrumento por entre as grades do berço. É de dar desespero. Siobhan estava exasperada. Ele faz a mesma coisa quando está no cadeirão, com cereal, com mingau, com bolacha salgada.
Com a comida toda dele, joga tudo no chão. Não faço ideia de onde ele tira tanta energia. Você quer dizer? Toquei na mão dela. Você não sabe de onde você tira tanta energia. Vua, mua, maua. E Kevin começou, feito um cortador de grama. Siobhan e eu nos olhamos bem nos olhos. Moi, li, e. Nenhuma das duas se mexeu na cadeira. Claro, Siobhan acrescentou, esperançosa, que deve ser diferente quando é nosso. Oh, disse eu. Totalmente diferente. Ilariahu, ilali ali, ilali ali. Antes eu queria ter uma família grande, ela diz, virando para o outro lado. Agora já não tenho mais certeza. Se eu fosse você, falei, pensaria 2 vezes. Kevin preenchia o silêncio enquanto eu batalhava contra um pânico crescente. Tinha de dizer alguma coisa para adiar o que viria a seguir, mas não consegui pensar num único comentário que não acabasse justificando ainda mais aquilo que eu desejava fervorosamente evitar. Eva, começou ela. Eu estou um bagaço. Acho que o Kevin não gosta de mim. Já rezei até dizer chega, para ter mais paciência, mais força. Pensei que Deus estivesse me testando. Quando Jesus disse deixai vir a mim as criancinhas, falei com secura. Não acho que estivesse pensando em babás. Detesto pensar que eu decepcionei. Ou a você, Eva. De qualquer modo, você acha que existe alguma chance. Você acha que poderia me usar na Wing e a Prayer. Aqueles guias todos. Você disse que muitos deles são pesquisados por estudantes universitários, coisa e tal. Será que você poderia? Será que poderia me fazer o imenso favor de me mandar para a Europa ou para a Ásia? Eu faria um trabalho brilhante, juro que faria. Eu murchei. Você está dizendo que quer ir embora. Você e o Franklin têm sido mais que bondosos comigo e devem me achar tremendamente ingrata. De qualquer maneira, quando vocês se mudarem para fora da cidade, vão ter de achar uma outra pessoa, certo? Porque eu vim para cá com o firme propósito de morar em Nova York. Eu também. Quem foi que falou que a gente vai sair das cidades? O Franklin. Claro. Nós não vamos mudar daqui. Não, falei com firmeza. Ela deu de ombros. Já havia se afastado o suficiente de nossa pequena unidade para considerar a falha de comunicação como algo que não lhe dizia respeito. Você quer ganhar mais? Ofereci de modo patético. Minha residência em tempo integral no país estava começando a render seus frutos. O salário é ótimo, Eva. Mas é que eu não consigo mais. Todo dia de manhã eu acordo e eu sabia direitinho como ela se sentia quando acordava. E eu não poderia continuar fazendo isso com ela. Acho que sou uma péssima mãe e você também sempre achou isso. Mas lá bem no fundo de mim se esconde um certo instinto maternal. Siobhan estava no limite. Ainda que contrariando nossos melhores interesses, eu tinha como lhe conceder a salvação terrena. Nós estamos fazendo a atualização do Guia da Holanda. Falei com voz pesada. Eu tinha o horrendo pressentimento de que a demissão de Siobhan começaria a vigorar de imediato. Você gostaria disso? De avaliar albergues em Amsterdã? Eles fazem uns estaféus deliciosos por lá. Siobhan não se aguentou e atirou os braços em meu pescoço. Quer que eu tente acalmá-lo? Ela se ofereceu. Talvez esteja molhado. Duvido muito. Seria racional demais. Não, você já trabalhou o dia todo. E tire o resto da semana de folga. Você está esbodegada. Eu tentava amaciá-la. Fazer com que ficasse conosco até que encontrássemos uma substituta. Que esperança! Só mais uma coisa, disse Siobhan, enfiando meu bilhete com o nome do editor do Guia da Holanda na sacola. Os pequerruchos variam, claro, mas o Kevin já devia ter começado a falar, a esta altura. Algumas poucas palavras, pelo menos. Talvez você devesse conversar com o médico, ou falar mais com ele. Prometi fazer o que me pedirá. Depois levei-a até o elevador, lançando um olhar tristonho para o berço. Sabe de uma coisa? É diferente quando o filho é seu. Não dá para ir para casa. De fato, meu anseio de ir para casa tinha se tornado recorrente, mas era mais intenso quando eu já estava lá. Trocamos um sorriso amarelo e ela me acenou por trás das grades da porta do elevador. Fiquei vendo pela janela da frente enquanto ela descia a rua Hudson, distanciando-se do nosso loft do pequerrucho o mais rápido que suas pernas grossas conseguiam levá-la. Voltei para a maratona de nosso filho e olhei para aquele ressentimento todo retorcido. Eu não iria pegá-lo no colo. Não havia ninguém ali para me obrigar e eu não queria. Eu não iria, como Siobhan sugerira, dar uma olhada em sua fralda, nem esquentar a mamadeira. Eu o deixaria chorar até cansar. Com os 2 cotovelos apoiados na grade do berço, encaixei o queixo nos dedos entrelaçados. Kevin estava agachado, numa das posições que a New School recomendava para o parto, pronto para o esforço. A maioria dos bebês chora de olhos fechados, mas os de Kevin tinham uma fresta aberta. Quando nossos olhares se cruzaram, senti que finalmente havíamos nos comunicado. As pupilas dele ainda eram quase pretas e pude ver que registraram empedernidamente o fato de que, uma vez na vida, mamãe não iria entrar em pânico por fosse qual fosse o problema. A Siobhan acha que eu devia conversar com você. Falei com malícia, por sob o escarcéu. E com quem mais eu conversaria, já que você espantou a moça? Isso mesmo.
Você tanto berrou e vomitou que ela se foi. Qual é o problema com você, seu merdinha? Está satisfeito, agora que arruinou a vida da mamãe? Tive o cuidado de usar aquele insípido tom de falsete que os especialistas recomendam. Você até pode ter enganado o papai, mas a mamãe sabe muito bem qual é a sua. Você é um merdinha, não é? Kevin se pôs de pé sem perder um ganido. Agarrado às grades do berço, ele gritou para mim bem de perto, e meus ouvidos doeram. Todo franzido, seu rosto parecia o de um velho senhor, espremido naquela expressão de eu te pego do preso que já começou a cavar um túnel com uma lima de unha. Em minha posição de guarda de zoológico, minha proximidade era perigosa. Siobhan não estava brincando quando falou do cabelo. A mamãe era feliz antes que o Kevin Mijão viesse ao mundo, você sabia disso. E agora a mamãe acorda todo dia querendo estar na França. A vida da mamãe agora é uma droga. Você não acha que a vida da mamãe é uma droga? Você sabia que em certos dias a mamãe preferia estar morta? Para não escutar você guinchar nem mais um minuto, tem dias em que a mamãe gostaria de pular da ponte do Brooklyn. Virei-me e perdi a cor. Talvez eu nunca tivesse visto aquele olhar pétreo em seu rosto. Eles entendem o que nós dizemos muito antes de aprender a falar. Você disse me empurrando para o lado para pegá-lo no colo. Não entendo como você pode ficar aí parada, vendo nosso filho chorar. Franklin, calma, eu só estava brincando. Lancei um olhar furibundo e particular para Kevin. Fora graças ao berreiro dele que eu não tinha escutado a porta do elevador. Estou meio chateada hoje, certo? A Siobhan pediu demissão. Escutou essa? A Siobhan foi embora. Escutei. Sim. Pior para ela. A gente arruma outra. O negócio é que durante esse tempo todo ela considerou o emprego como uma nova versão do livro de Jó. Olha, deixa que eu troco a fralda. Você se afastou de mim. Fique longe dele até botar a cabeça no lugar. Ou pular de uma ponte. O que vier primeiro. Fui atrás. Escute, o que é essa história de mudar daqui? Desde quando? Desde que, e eu estou citando você, o merdinha começou a querer andar. Aquele elevador é uma armadilha mortal. A gente pode pôr uma grade isolando o elevador. Ele precisa de um quintal. Fingindo-se de santo, você atirou a fralda suja no cesto, onde a gente possa bater uma bola, encher uma piscininha. Comecei a ver que estávamos lidando com a sua infância, uma idealização dela, que poderia vir a ser, assim como seu país imaginário, um tremendo de um erro. Não há batalha mais fadada ao fracasso do que a travada com o imaginário. Mas eu amo Nova York. Eu estava parecendo um adesivo de carro. É uma cidade suja, infestada de doenças, e o sistema imunológico de uma criança só se desenvolve por inteiro depois dos 7 anos. E nós temos condições de mudar para um distrito onde haja boas escolas. Esta cidade tem as melhores escolas particulares do país. As escolas particulares de Nova York são muito snobs e cruéis. As crianças nesta cidade começam a se preocupar com a admissão em Harvard aos 6 anos de idade. E o que você me diz do ínfimo probleminha de que sua mulher não quer sair dessa cidade? Você teve 20 anos para fazer o que bem entendesse. Eu também. Além disso, você me falou que estava louca para gastar nosso dinheiro em algo que valesse a pena. Agora é sua chance. Devíamos comprar uma casa, com um bom terreno em volta e um balanço feito de pinê. Minha mãe nunca tomou uma única decisão baseada no que seria bom para mim. Sua mãe vive trancada dentro de um armário faz 40 anos. Sua mãe é louca. Sua mãe não é bem a pessoa ideal para servir de modelo a ninguém. O que estou querendo dizer é que, quando eu era criança, os pais davam as cartas. Agora que sou mãe, são as crianças que fazem isso. O que significa que a gente se fode indo ou voltando. Não acredito numa coisa dessas. Desabei no sofá. Eu quero ir à África e você quer ir para Nova Jersey. Que história é essa de África? Por que você não para de falar nisso? Nós vamos levar adiante o projeto para um guia da África. O Lonely Planet e o Wolf Guide estão começando a competir feio conosco na Europa. E o que essa edição tem a ver com você? O continente é colossal. Alguém tem de fazer uma pesquisa preliminar dos países. Alguém que não seja você. Está difícil de você entender. Não está. Talvez tenha sido um erro você pensar na maternidade como um outro país. Isso aqui não é férias no exterior. Isso aqui é sério. Estamos falando de vidas humanas. Jim, você nem sequer sorriu da brincadeira. Como você se sentiria se ele perdesse a mão nas grades do elevador, tentando abrir a porta? Ou se um idiota qualquer sequestrasse o menino no supermercado? No fundo, quem quer uma casa é você, acusei. Você é que quer um quintal. Você tem essa ideia gozada dela Norman Rockwell da paternidade. É você que quer ser treinador da Liga Infantil de Beisebol. Acertou, Eva. E você endireitou o corpo vitorioso, segurando Kevin no quadril, vestido com sua esplendorosa Pampers limpinha. E nós somos 2 contra 1. Era uma proporção que eu estava destinada a enfrentar de novo várias vezes. Eva. (25 de dezembro de 2000). Querido Franklin,
Concordei em visitar minha mãe no Natal, de modo que escrevo de Racine. No último minuto, quando soube que eu viria, Gilles resolveu levar a família para passar os feriados com os sogros. Eu poderia ter ficado magoada. E é verdade que meu irmão me faz falta, ainda que somente como parceiro para caçoar de mamãe, mas ela está ficando tão frágil, agora, aos 78 anos, que nossa aflição condescendente por ela parece injusta. Além do mais, eu entendo. Quando os Gilles e os filhos estão por perto, nunca falo de Kevin ou do processo movido por Mary. Meio traiçoeiramente, também nunca falo de você. Mas, por meio de conversas benignas em torno da neve, ou da conveniência de colocar pinhão no sarma, continuo sendo a personificação do horror que, apesar das portas trancadas e janelas vedadas de mamãe, conseguiu ir se infiltrando. Gilles não aceita que eu tenha ficado com o papel de figura trágica da família. Ele só conseguiu chegar até Milwaukee e o filho mais novo é sempre o padrão, ao passo que eu ganhava a vida me afastando o máximo possível de Racine. Quase como um de Bias restringindo o suprimento de diamantes, eu me fazia escassa, o que, para Gilles, era uma artimanha barata para fabricar uma preciosa gema artificial. E agora me rebaixo ainda mais e uso meu filho para tomar de assalto o mercado da culpa. Tendo mantido a cabeça sempre abaixo do parapeito, trabalhando para Budweiser, Gilles sente uma admiração ressentida por qualquer um que apareça nos jornais. Vivo tentando encontrar uma forma de lhe dizer que esse é o tipo de fama vagabunda que a mais banal das mães pode obter nos 60 segundos que um rifle automático leva para disparar 100 balas. Não me sinto especial. Lembra-se do cheiro peculiar que permeia essa casa, e que eu costumava dizer que era de ranço. Lembra-se de como eu insistia que o ar era rarefeito. Aqui, minha mãe dificilmente permite abrir uma porta, que dirá arejar a casa. E eu tinha certeza de que a dor de cabeça muito peculiar que sempre me dá quando ponho os pés nessa casa era o início de um envenenamento por dióxido de carbono. Agora, porém, a densa e aderente mistura de gordura velha de cordeiro, poeira e mofo aguçada pelos miasmas medicinais de suas tintas coloridas me traz algum conforto, não sei por quê. Durante anos, vi minha mãe como alguém incapaz de entender minha vida, mas, depois da quinta-feira, reconheci que nunca fiz o menor esforço para entender a dela. Estivemos afastadas durante décadas não porque ela fosse agorafóbica, e sim porque eu me comportava de forma distante e impiedosa. Como agora preciso de um pouco de bondade, tornei-me mais bondosa também. E nós nos damos espantosamente bem. Quando eu viajava a trabalho, devia parecer presunçosa e metida, mas meu novo desespero para conseguir um pouco de segurança restituiu-me à condição de filha de verdade. De minha parte, acabei reconhecendo, já que qualquer mundo é, por definição, fechado em si mesmo e para quem vive nele, é também tudo que existe, que a geografia é relativa. Para minha intrépida mãe, a sala de estar podia ser o leste europeu e meu antigo quarto, a República dos Camarões. Claro que a internet é a melhor e a pior coisa que poderia ter acontecido com ela, que agora pode encomendar qualquer coisa, desde meias para varizes até folhas de uva pelo computador. Vai daí que os inúmeros servicinhos que eu tinha que fazer para ela quando estava em casa já estão resolvidos e me sinto um tanto inútil. Presumo que tenha sido uma boa coisa, a tecnologia lhe proporcionar independência, se é que é esse o nome. Minha mãe, falando nisso, não evita de jeito nenhum falar de Kevin. Esta manhã, enquanto abríamos nossos poucos presentes, ao lado de sua árvore raquítica, encomendada online, ela comentou que era muito raro que Kevin se comportasse mal, no sentido tradicional da palavra, o que sempre a deixou desconfiada. Toda criança se comporta mal, disse ela, e você está em terreno bem mais seguro quando a malcriação é feita às claras. E então se lembrou da visita que fizemos quando Kevin tinha uns 10 anos, idade suficiente para saber o que é certo, ela afirmou. Minha mãe tinha acabado de dar os toques finais a uma pilha de 21 cartões de Natal exclusivo, encomendados por um alto executivo da Johnson Wax. Enquanto preparávamos curabia com açúcar de confeiteiro na cozinha, Kevin picou sistematicamente todos os cartões em pedacinhos. Você falou, um mantra, que ele só estava tentando ajudar. Faltava alguma coisa naquele menino, declarou ela, no passado, como se Kevin estivesse morto. Estava tentando fazer com que eu me sentisse melhor, claro, mas minha preocupação, na hora, foi que faltou a ele uma mãe como a minha. Na verdade, atribuo o desabrochar de minha atual graça filial a um telefonema asfixiado na noite da própria quinta-feira. A quem mais eu poderia recorrer, senão a minha mãe? O caráter primitivo desse elo dava o que pensar. Juro que não me lembro de uma única ocasião em que Kevin, aflito por causa de um joelho ralado, uma briga com um amiguinho, tenha recorrido a mim. Percebi logo, pelo cumprimento contido e formal dela, alô, Sônia Chateadourian falando, que não tinha assistido ao noticiário da noite. Mãe, foi tudo que consegui dizer, chorosa, escolar. A respiração ofegante que veio em seguida deve ter soado como um trote. De repente, porém, senti-me protetora. Se ela tinha um pavor mortal de dar um pulo até o Valgreens, como iria confrontar o terror imensamente mais palpável de um neto assassino? Pelo amor de Deus, pensei cá comigo, ela está com 76 anos, e já vê a vida por uma fenda de caixa postal.
Depois disso, nunca mais vai tirar a cabeça para fora do cobertor. No entanto, os armênios têm um talento especial para a dor. Sabe que ela nem sequer se surpreendeu. Estava sombria, mas permaneceu calma e, uma vez na vida, mesmo com a idade avançada, comportou-se e falou como uma mãe de verdade. Eu podia contar com ela, me garantiu, afirmação que, até pouco antes, teria sido motivo de escárnio. Era quase como se todo aquele seu receio tivesse finalmente se redimido, como se, de alguma forma, sentisse alívio ao constatar que todo aquele fechem às porteiras não fora infundado. Afinal, ela já tinha estado lá antes, onde o resíduo das tragédias do mundo vinha banhar sua praia. Talvez nunca tenha saído muito de casa, mas, de todos em nossa família, foi a que mais profundamente se deu conta de como o descuido com que pessoas adjacentes levam suas vidas muitas vezes ameaça tudo quanto você mais preza. Grande parte de sua família fora massacrada. Seu próprio marido havia sido atingido pelos japoneses como um prato num treinamento de tiro ao alvo. A fúria de Kevin se encaixava direitinho. Na verdade, a ocasião parece ter liberado algo dentro dela, um misto de amor e bravura, se é que os dois não são, sob muitos aspectos, a mesma coisa. Ciente de que a polícia iria querer que eu ficasse à disposição, recusei o convite dela de ir para Racine. Com muita gravidade, minha mãe enclausurada ofereceu-se para ir ficar comigo. Foi logo depois de Sioba abandonar o navio, ela nunca mais voltou, tive de enviar seu último pagamento à ex em Amsterdã, que Kevin parou de berrar. Parou de vez. Talvez despachada a babá, tenha achado que sua missão terminara. Talvez tenha finalmente concluído que todo aquele exercício em altos decibéis não o isentava do implacável avanço da vida num quarto e que, portanto, não valia a pena. Ou talvez estivesse planejando alguma nova tática, agora que sua mãe tinha se tornado imune a seu berreiro, assim como acabamos não escutando os estágios finais de um alarme de carro que dispara na rua. Ainda que eu não estivesse reclamando, o silêncio de Kevin possuía uma qualidade opressora. Primeiro porque era um silêncio de verdade, total, de bico calado, despido dos gorgolejos e gritinhos que a maioria das crianças emite enquanto explora o metro quadrado infinitamente fascinante de seu cercadinho de nylon. Depois porque era inerte. Embora já soubesse andar, algo que, como todas as outras habilidades vindouras, ele aprendeu sozinho. Não parecia haver nenhum lugar em especial aonde ele quisesse ir, de modo que sentava no cercado ou no chão durante horas, os olhos apagados se movendo com um descontentamento desfocado. Eu não conseguia entender por que ele não raspava pelo menos um pouco de felpa dos nossos tapetes armênios, ainda que se recusasse a enfiar anéis coloridos no pino de plástico ou tirar algum som de sua caixa de atividades. Eu o rodeava de brinquedos. Era difícil passar um dia sem que você entrasse em casa com alguma coisa nova, mas Kevin se limitava a olhar para eles, ou chutá-los para longe. Ele não brincava. Você se lembra dessa fase sobretudo como o período em que brigávamos o tempo todo por causa da mudança e da longa viagem que eu faria pela África. Eu, no entanto, me lembro acima de tudo que tive de ficar em casa depois que perdemos outra babá, durante dias intermináveis. Misteriosamente, eles transcorreram tão lentos quanto na época em que Kevin não parava de berrar. Antes de ser mãe, eu imaginava que ter uma criança pequena do lado seria mais ou menos como ser dona de um cãozinho alegre e companheiro, mas nosso filho tinha uma presença muito mais densa que qualquer bicho de estimação. Em qualquer momento eu estava imensamente ciente de sua proximidade. Embora aquela nova fleuma facilitasse meu trabalho de edição, eu me sentia vigiada e fui ficando inquieta. Comecei a jogar uma bola na direção de Kevin e, uma vez, consegui fazer com que ele a jogasse de volta para mim. Animada, ridiculamente animada, aliás, joguei a bola para ele novamente. Ele jogou-a de volta, mas, assim que joguei a bola uma terceira vez para o meio de suas pernas, pronto. Com uma olhada lânguida, ele deixou a bola parada no joelho. Comecei então a pensar, Franklin, que ele era inteligente. Em 60 segundos, havia entendido. Caso continuássemos com o jogo, a bola continuaria rolando de um lado a outro ao longo da mesma trajetória, um exercício obviamente sem sentido. Nunca consegui fazer com que ele a jogasse de novo. Esse abatimento, combinado a uma relutância que já ultrapassara o ponto em que todos os seus manuais, Franklin, previam as primeiras tentativas de falar, me levou a consultar um pediatra. O Dr. Folk mostrou-se confiante, pronto a repetir aquele mesmo papo de sempre, de que o desenvolvimento normal da criança abarca uma vasta gama de avanços e pausas idiosincráticas, mas mesmo assim aplicou uma bateria de testes simples em nosso filho. Eu havia manifestado preocupação de que houvesse um déficit de audição, daí a falta de reação de Kevin. Sempre que o chamava, ele se virava para mim com tamanha imperturbabilidade, como quem diz, tudo a seu tempo, que era impossível saber se tinha me escutado ou não. No entanto, mesmo não estando interessado em nada que eu dissesse, seus ouvidos funcionavam direito e minha teoria de que o volume da gritaria dos primeiros tempos danificara suas cordas vocais não foi sustentada pela ciência médica.
Cheguei inclusive a verbalizar meu receio de que o retraimento de Kevin poderia quem sabe indicar os primeiros sinais de autismo, mas pelo visto ele não exibia o comportamento repetitivo característico desses pobres infelizes presos em seu próprio mundo, que se balançam o tempo inteiro. Se Kevin estava preso, era no meu mundo e no seu. Na verdade, o máximo que consegui obter do Dr. Folk foi a reflexão de que Kevin era um menino meio frouxo, não é mesmo? Referindo-se a uma certa moleza física dele. O médico levantava um braço de nosso filho, soltava-o e o braço caía feito um macarrão molhado. Assim, insisti tanto para que Folk atribuísse alguma enfermidade a nosso filho, que lhe carimbasse na testa alguma síndrome americana qualquer, que o pediatra deve ter me achado uma dessas mães neuróticas que almejam colocar os filhos em destaque, mas que, em tempos de degeneração como os nossos, só conseguem conceber o excepcional em termos de deficiência ou doença. E, para ser sincera, eu queria, sim, que ele achasse algo errado com Kevin. Ansiava para que nosso filho tivesse alguma pequena desvantagem ou falha capaz de acender minha simpatia. Eu não era feita de pedra e, sempre que via um garotinho de rosto manchado ou dedos grudados na sala de espera, estremecia, aflita, só de pensar nas torturas que iria sofrer durante o recreio. Eu queria ao menos sentir pena de Kevin, o que já me parecia um começo. Cheguei de fato a desejar que nosso filho tivesse os dedos grudados. Bem, cheguei, Franklin. Se isso fosse adiantar, Kevin estava abaixo do peso, o que significa que nunca teve as feições arredondadas, rechonchudas, de criança fofa que transformam até a mais feiosa delas num ser adorável durante aquela janela fotogênica entre os 2 e os 3 anos de idade. O rosto de Kevin tinha a mesma agudeza de fuinha de seus primeiros anos. E bem que eu gostaria, por falta de algo melhor, de poder mais tarde olhar para as fotos de um menino gorducho e me perguntar o que teria saído errado. Em vez disso, os instantâneos que tenho, e você tirou montes, documentam sempre uma cautela impassível e um autocontrole perturbador. O rosto fino de pele azeitonada me é muito familiar. Olhos fundos, nariz reto com uma ponte larga, ligeiramente aquilino, lábios finos, cerrados numa obscura teimosia. Essas fotos são reconhecíveis não só por sua semelhança com a foto de escola que apareceu em todos os jornais, como também por sua semelhança comigo. Mas eu queria que ele se parecesse com você. A geometria toda do corpo de nosso filho era baseada no triângulo, e a sua, no quadrado. Há qualquer coisa de malicioso e insinuante a respeito de ângulos agudos, ao passo que, nas linhas perpendiculares, é tudo estável e confiável. Não que eu quisesse um pequeno Franklin Plasker correndo em volta da casa, mas queria olhar para o perfil de meu filho e compreender num lampejo radiante que ele tinha sua testa alta e forte, em vez de uma que se projetava de forma brusca por cima de olhos que até podem ter começado como belos e profundos, mas que estavam destinados, com a idade, a parecer afundados. Eu sei disso. Senti-me feliz por Kevin ter feições armênias, mas torcia para que seu robusto otimismo anglicano conferisse um certo ímpeto ao lento e rancoroso sangue de minha herança otomana, iluminasse aquela pele pálida com laivos corados de jogos disputados no outono, ressaltasse aqueles cabelos pretos sombrios com reflexos dos fogos de artifício do 4 de julho. Ademais, a qualidade furtiva do olhar de Kevin e o sigilo de seu silêncio pareciam me colocar frente a uma versão em miniatura de minha própria dissimulação. Ele me vigiava e eu o vigiava. E, sob esse escrutínio duplo, eu me sentia duplamente constrangida e falsa. Achava o rosto do nosso filho esperto e contido demais, e a mesma máscara evasiva de opacidade me fitava de volta quando eu escovava os dentes. Eu era contra plantar nosso filho diante da televisão. Odiava os programas infantis. Os desenhos eram imperativos, os programas educativos tolos, muito pouco sinceros e condescendentes. Mas ele parecia tão sem estímulos, de modo que, uma tarde, já exausta de tanto balbuciar está na hora do nosso suquinho, liguei a televisão e pus num desenho animado. Num gosta, trêmula. Afastei-me das vagens das quais tirava o fio, certa, pelo tom enfadonho e sem vida do pronunciamento, de que não viera de nenhum dos personagens do desenho. Kevin repetiu, monocódico, não gosta, com uma urgência que até então não havia aplicado àquele relacionamento precário. Peguei cada ombro seu nas mãos. Kevin, do que você gosta? Era uma pergunta para a qual ele não se achava preparado e que até hoje, aos 17 anos, Kevin ainda não consegue responder de modo satisfatório para si, e menos ainda para mim. Por isso, voltei para o que ele não gostava, um assunto que no futuro se mostraria inesgotável. Querido, o que você quer parar? Ele bateu a mão no tubo da televisão. Não gosta. Desliga. Levantei-me do chão maravilhada. Ah, eu desliguei na hora o desenho animado. Claro, pensando, Deus do céu, eu tenho um garoto de bom gosto. Como se fosse eu a criança, fui compelida a fazer experiências com meu novo e fascinante brinquedo, a apertar botões e ver o que acendia. Kevin, você quer um biscoito? Odeia biscoito. Kevin, você vai falar com o papai quando ele chegar em casa. Não, se não quiser. Kevin, você sabe dizer mamãe. Eu tinha alguns escrúpulos quanto à forma como nosso filho iria me chamar. Alguns me pareciam infantis, outros vulgares, até mesmo servis.
Mamãe era coisa de boneca movida à pilha, manhã me parecia honesto e mãe, um tanto formal para 1986. Lembrando agora, pergunto-me se minha intenção seria evitar as formas mais comuns porque eu não gostava, bem, porque ainda não me sentia à vontade sendo mãe. Questão de pouca importância, já que a resposta previsível foi não. Quando você chegou em casa, Kevin se recusou a dar um bis da loquacidade, mas eu repeti tudo, palavra por palavra. Você ficou extasiado. Frases completas, assim de cara. Li que os que parecem ser os mais atrasados podem ser também incrivelmente inteligentes. São perfeccionistas. Não querem tentar até estarem com tudo certinho. Eu alimentava uma teoria rival, a de que, sendo capaz de falar havia anos, Kevin preferia ficar escutando os desavisados. Ele era um espião. E atentei menos para sua gramática e mais para o que foi dito. Sei que esse tipo de afirmação sempre o deixa irritado, mas já me ocorreu pensar, em determinadas ocasiões, que de nós dois sempre fui a mais interessada em Kevin. Em minha mente, já até posso vê-lo tendo um ataque apoplético. Quer dizer, interessada em Kevin como Kevin é de fato, não em Kevin como seu filho. Um garoto obrigado a uma luta incessante com o formidável modelo de perfeição que o pai formara na cabeça e com quem competia com mais ferocidade ainda do que jamais competiu com Célia. Por exemplo, aquela noite, comentei o seguinte: estou esperando faz um tempão para saber o que se passa por trás daquele olharzinho penetrante. Você deu de ombros. Bolinha de gude, barbante, lagartixa. Viu? Kevin era, e continua sendo, um mistério para mim. Você tinha aquela despreocupação de garoto e admitia, abertamente, que já tinha passado por isso e que não havia nada para ser descoberto. Quem imaginaria que você e eu iríamos divergir num nível tão profundo quanto a natureza do caráter humano? Você vê a criança como uma criatura parcial, uma forma mais simples de vida, que evoluía até a complexidade da idade adulta diante dos olhos de todos. Mas, desde o momento em que foi posto em meu peito, enxerguei Kevin chateadorian como pré-existente, alguém com uma vasta vida interior flutuante, cuja sutileza e intensidade diminuiriam com a idade. Acima de tudo, ele me parecia um ser oculto, ao passo que a sua experiência foi a de acesso ensolarado e tranquilo. De todo modo, durante várias semanas ele falava comigo de dia e, quando você chegava em casa, ele se fechava em copas. Assim que o elevador chacoalhava, ele me lançava um olhar de cúmplice. Vamos pregar mais uma peça no papai. Talvez eu tenha sentido um prazer culpado em usufruir sozinha do discurso filial, graças ao qual tomei conhecimento de que ele não gostava de arroz doce, com ou sem canela, que ele não gostava dos livros do Dr. Seuss, que ele não gostava dos discos com historinhas musicadas que eu tirava da biblioteca. Kevin tinha um vocabulário especializado. Era um gênio com palavras começadas por N. A única lembrança que tenho de algum prazer infantil verdadeiro nesse período vem da festa do 3º aniversário. Enquanto eu servia suco de uva do monte e você dava laços nas fitas dos embrulhos que dali a poucos minutos você mesmo teria de desfazer. Tendo comprado um bolo marmorizado de 3 andares na Viniels da Primeira Avenida, decorado com um time inteiro de beisebol, você o colocará todo orgulhoso sobre a mesa, em frente ao cadeirão de Kevin. Nos 2 minutos em que ficamos de costas, Kevin demonstrou o mesmo dom que já havia exibido anteriormente, durante a semana, arrancando com muito método, através de um buraquinho pequeno, todo o recheio do que achávamos que fosse seu coelhinho predileto. Minha atenção foi atraída por um risinho seco que eu só poderia caracterizar como um riso nascente de escárnio. As mãos de Kevin eram as de um colocador de gesso, e sua expressão era de enlevo. Um aniversariante assim tão jovem, sem compreender ainda direito o conceito de aniversários, não tinha motivo para captar o conceito de fatias. Você riu e depois daquele trabalhão todo, fiquei contente que tivesse encarado o acidente como comédia. Mas, enquanto eu limpava as mãos dele com um pano úmido, meu risinho foi mudo. A técnica de Kevin de enfiar as 2 mãos no meio do bolo e rasgá-lo ao meio no único movimento cirúrgico era um lembrete desconfortável daquelas cenas de seriados médicos em que o paciente está com parada cardíaca e um médico qualquer berra, então vamos abrir. Programas sanguinolentos por volta do fim do milênio deixaram pouca coisa para a imaginação. A caixa torácica é fendida com uma serra elétrica, as costelas são empurradas e então nosso bonitão do plantão médico mergulha num mar vermelho. Kevin não tinha só brincado com aquele bolo. Ele lhe arrancara o coração lá de dentro. No fim, claro que acabamos fazendo a troca esperada. Eu lhe dei carta branca para ir procurar uma casa do outro lado do Hudson. Você me deu carta branca para fazer a viagem de reconhecimento pela África. Saí perdendo, claro. Mas quem está desesperado em geral opta pelo alívio de curto prazo, em troca de prejuízos a perder de vista. De modo que vendi meu direito inato por um prato de sopa. Não quero com isso dizer que me arrependo daquela estada na África, se bem que, em termos de estrutura, não foi o momento mais propício. A maternidade me arrastara para o que em geral consideramos as questões mais básicas, comer e cagar. E é nisso que se resume a África. Talvez seja nisso que todo o país se resume, no fim das contas, mas sempre apreciei os esforços para disfarçar o fato.
E quem sabe tivesse me dado melhor viajando para nações mais decorativas, onde os banheiros têm sabonete em formato de rosa e as refeições pelo menos vêm enfeitadas com umas folhinhas de chicória. Brian havia comentado que os filhos são antídotos maravilhosos para o esgotamento. Disse que você consegue apreciar o mundo outra vez através dos olhos maravilhados deles, e que tudo do qual antes você havia se cansado de repente se torna vibrante e novo. Bem, a perspectiva de uma cura total soava magnífica aos meus ouvidos, melhor que uma plástica ou uma receita de Valium. Mas é desalentador ter de relatar que todas as vezes em que tentei ver o mundo pelos olhos de Kevin, ele me pareceu inusitadamente lúgubre. Através dos olhos de nosso filho, o mundo todo ficava parecido com a África, as pessoas andando sem rumo de um lado para o outro, pedindo, se agachando ou deitando no chão para morrer. No entanto, em meio a toda aquela miséria, não consegui localizar uma empresa de safari que pudesse ser considerada em conta. A maior parte cobrava centenas de dólares por dia. Da mesma forma, os alojamentos se dividiam de um jeito que eliminava meu mercado-alvo. Ou eram luxuosos e caros, ou imundos e vagabundos demais. Havia uma série de estabelecimentos italianos e indianos interessantes de experimentar, mas os autênticos restaurantes africanos serviam quase só carne de bode sem tempero. O transporte era uma desgraça, com linhas de trem sempre sujeitas a interromper os serviços de repente, sem nenhum tipo de explicação, aviões decrépitos, pilotos recém-saídos da escola de voo de Bananarama, motoristas kamikazes e ônibus socados de passageiros ruidosos e de galinhas esvoaçantes. Sei que pareço pernóstica. Tinha estado no continente uma vez e ficado encantada. A África parecia de fato um outro lugar. Entretanto, nesse ínterim, a vida selvagem havia mirrado e a humana se multiplicado. O aumento da miséria foi exponencial. Dessa vez, avaliando o território com olhos profissionais, descartei países inteiros como absolutamente inviáveis. Uganda ainda recolhia da boca dos crocodilos os cadáveres atirados por Amin e Obote. A Libéria era governada por um fascínora imbecil, Samuel Doe. Mesmo naquela época, Hutus e Tutsis estavam se estraçalhando no Burundi. O Zaire estava sob o controle de Mobutu Sese Seko, ao passo que Mengistu continuava a pilhar a Etiópia e Renamo fazia o que queria em Moçambique. Se incluísse a África do Sul no livro, estava arriscada a me ver boicotada em todo o território norte-americano. Quanto ao pouco que restou, você pode até me acusar de não ser maternal, mas me sentia relutante em assumir a responsabilidade pelos jovens e imaturos ocidentais que partiriam para aquelas regiões perigosas armados apenas com um característico volume de capa azul do All-Wing e A-Prayer. Sem sombra de dúvida, acabaria lendo sobre roubos em Tsavo, com um saldo de 3 mortos jogados numa vala, em troca de 2.000 shillings, uma câmera e um guia, e acharia que fora tudo culpa minha. Como Kevin iria ilustrar mais tarde, eu atraio o risco, real ou imaginado. Por isso, comecei a achar que a cabeça do pessoal de marketing estava no lugar errado. Eles tinham pesquisado a demanda, mas não a oferta. Eu não acreditava que mesmo nosso intrépido exército de estudantes universitários e meus incansáveis funcionários conseguiriam montar um volume capaz de proteger os usuários de erros e percalços dos mais grosseiros, pelos quais pagariam tão caro que até mesmo um continente repleto de pechinchas lhes pareceria abusivamente caro. Uma vez na vida, senti-me maternal, em relação a leitores como Cioba, e o último lugar em que eu gostaria de ver terminar aquela palidíssima garota que enxergava algo de bom em tudo era num cortiço abafado e implacável de Nairobi. O guia para a África da All-Wing e A-Prayer já nascerá morto. Mas minha decepção maior era comigo mesma. Ainda que abandonar a ideia deste guia me liberasse de ter de rodar o continente tomando notas, eu acabará dependente da pesquisa para poder ver um propósito na viagem. Desobrigada de seguir um itinerário ditado por capítulos convenientemente etiquetados, senti-me sem destino. A África é um péssimo lugar para ficar o tempo inteiro se perguntando o que fazer. Embora haja algo em suas cidades descuidadas, fétidas e desesperadas que força essa pergunta. Eu não conseguia tirar você e Kevin da cabeça. A falta tremenda que você me fazia era um lembrete doído de que essa saudade me acompanhava desde o dia em que Kevin nascerá. Longe de casa, eu não me sentia emancipada, e sim omissa, encabulada porque, a menos que tivesse finalmente resolvido o problema da babá, você seria obrigado a carregá-lo consigo na picape para procurar locações. Para onde eu ia, sentia-me pesada, como se estivesse me arrastando pelas ruas esburacadas de Lagos com caneleiras de 5 quilos nas pernas. Eu havia iniciado algo em Nova York que ainda não terminara, de modo nenhum, e que vinha evitando. E, o que é pior, o que eu começara estava indo de mal a pior. Até aí, eu era capaz de enfrentar. Para isso, meu isolamento serviu. Afinal de contas, se há uma coisa da qual ninguém consegue escapar, na África, é das crianças. Durante as etapas finais da viagem, que nem chegou a completar os 3 meses planejados, como você há de estar lembrado, tomei algumas decisões. Eu saíra de casa não tanto pelo espírito de aventura, e sim para marcar território, para provar que minha vida não tinha mudado, que eu continuava jovem, curiosa e livre, mas acabei demonstrando, para além de toda e qualquer dúvida, que minha vida de fato mudará, que, aos 41 anos, não era mais nem remotamente jovem.
que tinha saciado por completo uma certa curiosidade fácil a respeito de outros países, e que existia um tipo de liberdade da qual eu não poderia mais me valer sem, com isso, afundar a única minúscula ilha de permanência, significado firme e desejo duradouro que eu conseguirá anexar neste vasto e arbitrário mar de indiferença internacional. Acampada no linóleo áspero do aeroporto de Harare porque não havia mais cadeiras e o voo estava com 8 horas de atraso, depois que a mulher de algum ministro do governo desejosa de fazer compras em Paris se apropriou dos 737 inteirinhos só para ela. Eu parecia ter perdido, de forma inexplicável, aquela minha serena certeza de que os inconvenientes, quando não a própria desgraça, constituíam o trampolim para quase todas as aventuras dignas desse nome no exterior. A velha máxima plantada em todas as introduções dos livros da AVAP, que dizia que a pior coisa que pode acontecer numa viagem é dar tudo certo, não me convencia mais. Ao contrário, como qualquer outro turista ocidental do tipo padrão, eu não via a hora de entrar num lugar com ar-condicionado e não me conformava com o único refrigerante à venda ser Fanta laranja, do qual eu não gostava. Com as geladeiras quebradas, as Fantas estavam fervendo. Aquele longo e suado atraso me permitiu entender que, até então, eu não fizera mais que pôr os dedos do pé na água, em termos de compromisso com a maternidade. De modo que resolvi, por mais estranho que possa parecer, que seria preciso repensar minha árdua decisão de 1982 e mergulhar de cabeça. Eu tinha de engravidar de Kevin outra vez. Assim como seu nascimento, criar nosso filho poderia ser uma experiência inspiradora, mas só se eu parasse de lutar contra ela. Como repeti durante tantos anos para Kevin, sem qualquer resultado, raramente, por si só, o alvo de nossas atenções é insípido ou arrebatador. Nada é interessante se você não estiver interessado. Em vão, eu vinha esperando de braços cruzados que Kevin me provasse, me demonstrasse ser digno do meu ardor. Era coisa demais para pedir a um menino tão pequeno, que só conseguiria ser adorável a meus olhos se eu o deixasse ser. Estava na hora de eu ceder um pouco também. No voo de volta para casa, eu estava repleta de resoluções, otimismo e boa vontade. Pensando nisso agora, sou obrigada a admitir que eu era bem mais emotiva em relação a Kevin quando ele não estava por perto. Feliz Natal, Eva. (27 de dezembro de 2000). Querido Franklin, depois de ter tido cuidado de perguntar de antemão se eu estaria em condições de encarar o evento, minha mãe hoje deu uma festinha só para mulheres, mas acho que se arrependeu da data escolhida. O momento não foi propício. O problema é que ontem, em Wakefield, Massachusetts, um sujeito enorme e infeliz, um engenheiro de programação chamado Michael M. Cedermott, que, como o país inteiro agora sabe, é fã de ficção científica, da mesma forma, aliás, que a maioria dos cidadãos também sabe da predileção de nosso filho por roupas de tamanho menor. Esse sujeito entrou na Edgewater Technology com uma espingarda, uma automática e uma pistola, e matou 7 colegas de trabalho. Imagino, e veja como estou versada nos detalhes da vida financeira do sujeito, sei até que o carro dele, que já usava há 6 anos, estava para ser retomado, que M. Cedermott estivesse irritado com os patrões que embargaram seu salário para o pagamento de impostos atrasados. Não pude deixar de pensar nos seus pais, já que eles não moram muito longe de Wakefield. Seu pai faz tanta questão de que tudo quanto eles têm em casa, além de ser da melhor qualidade, também tenha um bom senso de proporção, que essa exigência com certeza também se aplica a relações comportamentais, como a que existe entre o agravo e a reparação. Eles devem achar que o mundo do fisicamente monstruoso, que não respeita os materiais, está começando a sufocá-los. Voltando à festinha. Como elas já desistiram há um bom tempo da penosa charada de retribuir o convite de Sônia Chateadourian para não ter de ouvir as mesmas desculpas enroladas que ela me dava para não comparecer à noite de estreia de uma peça na escola, e como também já tiveram ocasião de experimentar em diversas oportunidades o Lamajon e os Ilogs com o gergelim de minha mãe, aquelas velhotas não estavam dispostas a se demorar nos acepipes. O que elas queriam, em que pese um certo acanhamento, tendo em vista a convidada de honra, o que estavam morrendo de vontade de fazer era falar sobre Michael M. Cedermott. Uma viúva comentou, pesarosa, que entendia porque um homem ainda moço podia se sentir rejeitado com um apelido como Muco. Minha enfesada tia Allen resmungou que sua antiga briga com a Receita Federal, com o correr dos anos, uma diferença de $17 no acerto de contas da declaração de 1991 que, acrescida de juros e mora, havia ultrapassado os $1.300. Qualquer dia desses poderia levá-la a pegar numa espingarda também. Mas todas elas estavam sutilmente dispostas a ceder terreno para mim, a especialista de plantão com compreensão privilegiada das mentes instáveis. Por fim, vi-me forçada a enfatizar com firmeza que nunca tínhamos nos visto, o gordo solitário e eu. Pelo visto, foi também uma oportunidade para elas registrarem que, já há algum tempo, ninguém no país pode ser considerado um especialista no velho e bom homicídio, assim como tampouco existem advogados que estudem o velho e bom direito. O que existe agora é o massacre no local de trabalho e a matança na escola, ramos de especialização totalmente diversos,
Aliás, pressenti um certo constrangimento coletivo na sala, como se elas tivessem tocado a campainha do departamento de vendas quando deveriam ter solicitado o serviço de relacionamento com o cliente. Como ainda é perigoso demais trazer o tema Flórida à baila sem ter certeza de que todos estão do mesmo lado, alguém prudentemente transferiu o assunto de volta para o Lamajon. Seja como for, quem foi que disse que o crime não compensa? Duvido que a Receita Federal consiga obter um tostão que seja do dinheiro de Muco agora, ao passo que, em termos de custos processuais, o nosso sonegador de 42 anos de idade com certeza vai sair por uma quantia bem mais salgada para tio Sam do que a Receita teria conseguido espremer do contra-cheque dele. Essa é a maneira como eu penso agora. Claro, já que para mim o preço da justiça não é mais uma questão abstrata, e sim um cômputo inflexível de dólares e centes. E não é infrequente que as imagens daquele julgamento me voltem. Do julgamento na vara civil. Do julgamento na justiça criminal, não lembro quase nada. Senhora Chateaubriand, ouço Harvey dizer, com aquele vozeirão dele, durante a repergunta. A acusação ressaltou bastante o fato de a senhora dirigir uma empresa em Manhattan e deixar seu filho aos cuidados de estranhos, e também que estava na África quando ele completou 4 anos de idade. Na época, eu não tinha conhecimento de que ter uma vida era ilegal. Mas, na volta, a senhora contratou uma outra pessoa para cuidar dos assuntos do dia a dia da sua empresa para poder ser uma mãe melhor para seu filho, certo? Correto. A partir daí a senhora assumiu o papel principal, não é mesmo? Na verdade, exceto em ocasiões especiais, a senhora parou de contratar ajuda externa. Não é verdade. Para ser franca, nós desistimos de contratar babás porque não conseguíamos achar ninguém capaz de aguentar o Kevin por mais que algumas poucas semanas. Harvey fez cara feia. Sua cliente era autodestrutiva. Eu imaginava que essa qualidade me tornava especial, mas a expressão fatigada no rosto de meu advogado sugeria que eu era do tipo padrão. Mas a senhora percebeu que ele precisava de continuidade e foi por isso que deu por encerrada essa roda viva de jovens mocinhas. A senhora parou de trabalhar fora. Parei. Senhora Chateaubriand, a senhora gostava do seu trabalho? Não gostava. Ele lhe dava muita satisfação pessoal, certo? De modo que essa decisão foi um sacrifício considerável feito em nome de seu filho, correto? O sacrifício foi enorme, falei. E também inútil. Não tenho mais perguntas. Meritíssimo. Havíamos ensaiado enorme e ponto final. Ele me fuzilou com os olhos. Será que em 1987 eu já estava planejando a minha defesa? Embora minha licença por tempo indeterminado tenha sido em grande e ultracompensatória escala, foi também cosmética. Eu achava que causaria boa impressão. Jamais teria me imaginado como alguém capaz de perder tempo com o que os outros pensam, mas quem entesoura segredos culpados acaba inevitavelmente fascinado pelas aparências. Vai daí que, quando vocês dois foram me buscar no aeroporto Kennedy, curvei-me para abraçar Kevin primeiro. Ele continuava naquela fase desconcertante de boneco de pano, frouxo. Nosso filho não me abraçou de volta. Mas a força e a duração do meu abraço alardearam a conversão sofrida em Harare. Senti tanta saudade de você. Falei. A mamãe tem 2 surpresas, meu bem. A primeira é que lhe trouxe um presente. Mas a mamãe também promete que nunca mais na vida vai ficar longe de você por tanto tempo. Kevin apenas afrouxou um pouco mais. Ergui-me e ajeitei sua cabeleira rebelde, constrangida. Eu estava desempenhando o meu papel. Mas quem visse poderia muito bem concluir, pela lassidão anormal de meu filho, que eu o mantinha algemado ao tanque de água quente no porão. Dei um beijo em você. Na minha cabeça todo filho gostava de ver os pais trocando carinho, mas Kevin sapateou, impaciente, mugiu e puxou você pela mão. Talvez eu estivesse enganada. Nunca vi minha mãe beijar meu pai. Bem que eu gostaria de ter visto. Você interrompeu o beijo e resmungou. Pode levar um tempo, Eva. Para crianças da idade dele, 3 meses é uma vida. Eles ficam bravos. Acham que você não vai voltar nunca mais. Eu já ia retrucar, de brincadeira, que Kevin parecia mais aborrecido de me ver de volta, mas me calei a tempo. Um dos primeiros sacrifícios a fazer, em nome da vida em família, é a irreverência. O que é que ele quer? Perguntei, enquanto Kevin continuava puxando sua mão e mugindo. Salgadinhos de queijo. Você respondeu, animadíssimo. É a grande onda, no momento. Certo, campeão. Vamos achar um saco de petroquímicos fosforescentes para comprar, garoto. E você partiu, com o menino a reboque, deixando para mim a tarefa de arrastar as malas pelo terminal. Na picape, tive de remover diversos salgadinhos viscosos do banco de passageiros, em várias fases de derretimento. O entusiasmo alimentar de Kevin não chegava à deglutição. Ele chupava os salgadinhos, sugando a camada de neon e cobrindo-os com saliva suficiente para dissolvê-los. A maioria das crianças prefere açúcar, certo? Você explicou, deliciado. O nosso filho gosta de sal. Tudo indicava que um fetiche por cloreto de sódio era infinitamente superior a uma predileção por doces. Os japoneses acham que eles são opostos, falei, jogando minha coleção de salgadinhos melados pela janela. Embora houvesse um banco traseiro na picape, a cadeirinha de Kevin estava ajustada entre nós dois, e lamentei não poder, como costumava, pôr minha mão na sua coxa.
A mãe peidou, disse Kevin fazendo a junção entre mamãe e mãe. Foi bonitinho. Deve ter sido. Tá fedido. Esse não é o tipo de coisa que você precisa anunciar, Kevin, falei, com severidade. Comi aquele prato que leva feijão e banana no Norfolk, antes de pegar o avião. Que tal os juniors? Você sugeriu. Fica no caminho e eles aceitam criança. Não foi uma atitude típica sua. Ter deixado de levar em consideração o fato de que eu saíra de Nairobi 15 horas antes. Que talvez eu pudesse estar um pouco cansada, estufada, superalimentada com os bolinhos e sanduichinhos servidos pela companhia aérea. E muito pouco a fim de ir para uma lanchonete barulhenta, cafona, esfuzientemente iluminada, cuja única característica redentora era seu cheesecake. Cá com meus botões. Havia torcido para que você tivesse arrumado uma babá e pudesse ter ido me esperar sozinho no aeroporto. De lá, teríamos nos dirigido a um local sossegado, onde, tomando um drink, eu revelaria, retraída, minha maternal página virada. Eu queria me livrar de Kevin para melhor confidenciar a você o quanto de tempo a mais eu pretendia passar com ele. Ótimo, eu disse num fio de voz. Kevin, ou você come esses trecos de queijo ou vou jogar fora. Não espalhe tanta migalha na caminhonete. Criança faz bagunça mesmo, Eva. Você falou, todo alegre. Relaxa. Kevin me lançou um sorriso ladino, cor de laranja, e depositou um salgadinho no meu colo. No restaurante, Kevin zombou dos cadeirões para beber. Como obviamente ser progenitor nos transforma da noite para o dia e moralistas insuportáveis, preguei. Tudo bem, Kevin. Mas lembre-se, você só pode sentar como adulto se agir como um nananana. 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 Kevin não teve a menor dificuldade em captar a cadência severa do meu discurso, nem sua inflexão moralista, e fazer disso uma grande zombaria, e com tal perfeição que talvez tivesse futuro como cantor de covers em boates. Pare com isso, Kevin. Tentei fazer uma voz casual. Nananana. Virei-me para você. Faz quanto tempo a novidade? Nananana. Um mês talvez. É só uma fase. Passa. Nanã. Tomara, falei, cada vez menos disposta a deixar qualquer coisa me escapar da boca. Não queria correr o risco de vê-la voltar aos meus ouvidos na língua do Nana. Você queria pedir onion rings para ele e eu disse que nosso filho devia ter comido porcarias salgadas a tarde inteira. Escute, você me respondeu. Assim como você, eu fico agradecido quando ele come alguma coisa. Talvez seja falta de algum elemento traço como iodo, por exemplo. Confie na natureza. É o que eu sempre digo. Tradução. Você também gosta de comer besteiras. Portanto, os dois estão se unindo pela comida. Peça um hambúrguer para ele. O garoto está precisando de proteína. Quando a garçonete releu o pedido para nós, Kevin acompanhou tudo com seus nananas. Nananana, pelo visto se traduz como salada verde, molho da casa à parte. Que gracinha de menino, disse ela, olhando desesperada para o relógio da parede. Quando o hambúrguer chegou, Kevin pegou o saleiro comprido, multifacetado, com buracos enormes na tampa, e cobriu a carne de sal até ficar parecida com o Monte Kilimanjaro depois de uma tempestade de neve. Contrariada, estendi a mão com uma faca para raspar o sal, mas fui impedida. Por que não dá uma chance do baixinho aqui se divertir, ou fazer uma graça? Censurou você em voz baixa, segurando meu braço. Essa coisa de sal também é só uma fase, que vai passar e, mais tarde, quando ele for mais velho e lhe contarmos isso, ele vai poder ver que tinha uma personalidade bem excêntrica, desde criança. É a vida. É uma vida boa. Duvido que o Kevin venha a ter qualquer dificuldade para descobrir seus traços excêntricos. Embora o sentido de missão materna de que eu me imbuíra durante as 2 últimas semanas estivesse se esvaindo rápido, eu fizera uma promessa a mim mesma e a Kevin. E, de maneira implícita, também a você, quando cheguei aos Estados Unidos. Respirei fundo. Franklin, eu tomei uma decisão importante na viagem. Com aquele clássico timing de quando se come fora, nossa garçonete chegou com a minha salada e o seu cheesecake. Os pés dela rilharam no linóleo. Kevin havia esvaziado o saleiro no chão. Ela está com cocô na cara. Kevin apontava para a marca de nascença na face esquerda da moça, um sinal de quase 8 centímetros, mais ou menos no formato de Angola. Ela empastelara corretor bege sob a grande mancha marrom, mas a maquiagem derretera um pouco. E, como acontece com a maioria dos disfarces, a camuflagem foi ainda pior que a falha honesta, uma lição que, de minha parte, ainda seria preciso registrar. Antes que eu pudesse impedi-lo, Kevin perguntou diretamente para ela. Por que você não limpa o seu rosto? Tem cocô. Pedi 1000 desculpas à moça, que não devia ter muito mais que 18 anos e que, sem dúvida, sofrerá a vida toda por causa daquele defeito. Ela conseguiu produzir um sorriso sombrio e prometeu ir buscar os temperos para mim. Virei-me imediatamente para nosso filho. Você sabia que aquela mancha não era cocô? Não sabias. Todo retraído no banco, Kevin estava de pálpebras semicerradas e o olhar brilhante.
Havia posto os dedos sobre a mesa e o nariz de encontro à borda, mas eu sabia, por aqueles olhos franzidos e reluzentes, que, abaixo da mesa, espreitava um sorriso, largo, retesado e curiosamente forçado. Kevin, você sabe que você magoou a moça, não sabe, disse eu. Você iria gostar se eu dissesse que o seu rosto está com cocô? Eva, as crianças não entendem que os adultos podem se melindrar com coisas como a aparência. Você tem certeza de que elas não entendem mesmo? Leu isso em algum lugar. Daria para você não arruinar nossa primeira tarde juntos. Você me implorou. Porque sempre tem que pensar o pior deles. De onde foi que saiu isso? Perguntei, perplexa. Me parece que é muito mais uma questão de você sempre pensar o pior de mim. Mistificação inocente continuaria sendo minha tática pelos 3 anos seguintes. Nesse meio tempo, a atmosfera azedara e já não condizia com o meu planejado pronunciamento, de modo que despachei o assunto sem maiores cerimônias e o mais rápido que pude. Receio que minhas intenções tenham soado como um desafio. Olha aqui, pode ir tirando o cavalinho da chuva, se você acha que eu sou tão ruim assim como mãe. Uau, disse você. Tem certeza? Esse é um passo e tanto. Lembrei do que você me disse sobre o Kevin e o começo da fala, que talvez ele tenha demorado tanto tempo para dizer alguma coisa porque queria fazer tudo certinho. Bem, eu também sou uma perfeccionista. E não estou acertando nem com a AVAP nem com a maternidade. No trabalho, vivo tirando folga sem aviso prévio e as publicações saem com atraso. Enquanto isso, o Kevin acorda e não faz ideia de quem vai cuidar dele naquele dia, se é a mãe ou alguma mocinha inútil que dará no pé em poucos dias. Estou pensando em levar dessa forma até ele terminar o primário. E, olha, pode até ser muito bom para a firma. Um acréscimo de perspectiva, ideias novas. Os guias talvez estejam dominados demais pelas minhas opiniões. Você, aturdimento e horror, dominantes. Nananana. Kevin, pare com isso. Já chega. Deixa a mamãe e o papai conversarem. Nananana. Estou falando sério. Kevin, pare com isso ou nós vamos embora. Nem sei por que fiz essa ameaça, já que não havia o menor indício de que Kevin queria ficar. Esse foi meu primeiro contato com o que acabou sendo o enigma crônico. Como punir um menino com uma indiferença quase a qualquer coisa que se pudesse pensar em negar. Eva, você só está piorando as coisas. E o que você sugere para ele ficar quieto? Dei um tapa em Kevin. Não com muita força. Ele me pareceu feliz. Onde foi que aprendeu esse truque? Me perguntou você, com voz enfesada. E era um truque. Essa foi a primeira frase durante aquela nossa conversa que não foi traduzida para o Nana. Franklin. Ele estava começando a dar escândalo. As pessoas já estavam se virando. E foi só então que Kevin começou a chorar. As lágrimas vieram um pouco tarde, na minha opinião. Não me comovi. Deixei que chorasse. Está todo mundo olhando porque você bateu nele, você disse baixinho, erguendo nosso filho para ninhá-lo em seu colo, enquanto o choro virava berreiro. Não se usa mais isso, Eva. Não aqui. Acho que aprovaram uma lei a respeito, ou coisa parecida. Ou deveriam ter aprovado. É considerado como agressão física. Eu bato no meu filho e vou presa. Há um consenso que a violência não é a melhor forma de transmitir um ensinamento. E não resta dúvida que não é mesmo. Não quero que você torne a fazer isso, Eva. Nunca mais. Ou seja, eu bato em Kevin. Você me bate. Entendi. Será que dá para irmos embora daqui? Sugere com frieza. Kevin estava passando para a fase dos soluços claudicantes, mas poderia facilmente fazer aquele decrescendo render uns bons 10 minutos mais. Meu Deus, tinha sido praticamente um tapinha de amor. Que grande ator, ele. Você fez sinal, pedindo a conta. Esta não é bem a situação em que eu gostaria de ter feito o meu pronunciamento, disse você, limpando o nariz de Kevin com um guardanapo. Eu comprei uma casa para nós. Titubeei, antes de demonstrar meu espanto. Você comprou uma casa para nós. Não encontrou uma casa para eu dar uma olhada. É negócio fechado. Se eu não fechasse, alguém mais acabaria passando na frente. Além do mais, você não estava interessada. Pensei que fosse ficar feliz, contente por estar tudo resolvido. Bem, há um limite para o nível de satisfação por uma coisa que nunca foi minha ideia. Para início de conversa. Então é isso, certo? Você não consegue apoiar nada que não seja projeto seu. Se não pode bolar você mesma um guia à wing à preia do subúrbio, então não serve. Boa sorte com aquela história de delegar poderes na empresa. Não vai ser nada fácil. Você deixou uma gorjeta generosa. Os $3 a mais, presumi eu, eram para encobrir as piadinhas sobre o rosto com cocô. Seus movimentos eram mecânicos. Deu para perceber que estava magoado. Você tinha procurado muito por essa casa, estava ansioso para me dar a grande notícia e devia ter se animado com a propriedade. Caso contrário, não a teria comprado. Sinto muito, cochichei ao sairmos, enquanto outros fregueses olhavam disfarçadamente para nós. É o cansaço. E estou feliz.
Não vejo a hora de ir ver a casa. Nananana. Nananana. Nananã. Pensei cá comigo. Todo mundo nesse restaurante está aliviado de nos ver pelas costas. Pensei. Tornei-me uma daquelas pessoas de quem eu sentia pena. Pensei. E continuo sentindo. Mais que nunca. Eva.